Olá pessoal! Hoje eu gostaria de trazer para vocês mais uma dica de leitura, Incidente Antares de Érico Veríssimo. Érico Veríssimo não é apenas um dos maiores escritores gaúchos, ele é também um dos maiores escritores do Brasil. E essa história então, ela começa falando sobre a origem do nome de Antares. Antares então seria o nome de uma estrela. E essa seria uma cidade fictícia localizada às margens do rio Uruguai, na fronteira do Brasil com a Argentina. O começo da história, então, gira em torno do conflito entre duas famílias, os vacarianos e os Campo Largos. Esse conflito ele dura até o século XX, quando a figura de Getúlio Vargas teria feito com que essas duas famílias fizessem as pazes e de ali em diante, então, eles se tornam grandes amigos. Um incidente ocorre, na verdade, na segunda parte do livro. Na primeira parte do livro, então, há a presença de um professor universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e um grupo de estudantes das ciências sociais que vão até Antares para fazer uma pesquisa. E os moradores mais ilustres dessa cidade ficam preocupados com o que vai aparecer nesse livro, como que vão falar da nossa cidade de Antares. O resultado, na verdade, dessa pesquisa é bastante acadêmico, é um livro bastante acadêmico que tem o título de Anatomia de uma Cidade de Fronteira. Então, na verdade, não existe a repercussão tão grande como os moradores temiam, né? Porque o que acontece? Em Antares ocorria muita desigualdade social, muita injustiça. Havia inclusive um bairro chamado Babilônia. Nesse bairro, então, ocorriam vários tipos de miséria. E então surge a presença de um padre. Esse padre é um padre bastante progressista, bastante engajado nas questões sociais e muitas vezes acusado de comunista. Muitas vezes também o professor e outros trabalhadores engajados também acabam sendo acusados de comunistas. Nesse período, então, já estavam ocorrendo as greves gerais no Brasil. Já era o governo de João Goulart e ocorre, então, uma greve geral. E isso afeta também Antares. Antares também, os trabalhadores entram nessa greve geral. E aí falta energia, falta alimentos e no mesmo dia morrem 7 pessoas. E aí os coveiros da cidade então aderiram também à greve. E esses corpos não puderam ser enterrados. Eles precisam ficar na frente do cemitério porque essa foi uma exigência também dos trabalhadores, que os caixões passassem a noite na frente do cemitério. Ocorre então que um ladrão tinha ficado sabendo que Dona Quitéria Campo Largo, que também faleceu, tinha sido enterrada com todas as suas joias. Ele abriu o caixão de Dona Quitéria e ela estava se mexendo. E assim como ela levantou do caixão, os outros 6 mortos, que eram 7 mortos, levantaram também. Nisso começaram uma discussão e resolveram sair dos seus caixões e resolveram algumas pendências que eles tinham deixado. Aliás, todas as pessoas sempre deixam algumas pendências. E aí, o livro é muito engraçado, assim, e muito interessante, porque nesse momento ocorrem diálogos muito produtivos, muito interessantes no livro. Aliás, eu acho que os diálogos que ocorrem entre o padre progressista e o professor e eles com outros personagens são os mais bonitos e os mais interessantes do livro, e onde aparecem muitas ideias do próprio autor também ali presente, é ele um pouco falando. Então eles saem dos caixões e resolvem as suas pendências e combinam que meio-dia eles estarão na frente da prefeitura na Praça Central. Um dos mortos era um advogado que sabia várias falcatruas das famílias mais influentes de Antares. E eles então resolveram usar isso como uma forma de reivindicar que seus corpos fossem imediatamente sepultados.
Então, o pessoal da prefeitura, né, da administração do município, as autoridades do município apavorados, né, a população toda aterrorizada, já sabendo do ocorrido, o mau cheiro que havia na cidade é indescritível, a igreja estava lotada de pessoas aterrorizadas, achando que era o fim do mundo, o juízo final, porque os corpos tinham saído, os mortos estavam levantando dos seus caixões. Então eles julgavam que seria o juízo final. Inclusive o padre mais antigo da cidade também temia por isso. Então ocorre encontro entre as autoridades e os mortos na praça. E muitos curiosos que, apesar do medo, da insatisfação, do temor, foram também para assistir o que ia acontecer. Os mortos, então, através do seu advogado, reivindicou que os seus corpos fossem imediatamente sepultados. E o prefeito, como sempre, não tinha conseguido negociar com as empresas, com as indústrias, para que eles fizessem um acordo com os trabalhadores que reivindicavam melhores condições de trabalho e melhores salários. Nada tinha sido resolvido. O prefeito, inclusive, quando ocorriam reuniões importantes na cidade, muitas vezes o pensamento dele estava lá na coleção de orquídeas que ele tinha. Então, ele não tinha interesse em governar a cidade. Ele queria o poder para ter os seus benefícios pessoais, mas ele não tinha o engajamento político, a vontade de governar Antares. Ele queria mesmo era ficar cuidando das suas orquídeas. Acontece então que o advogado começa a falar de várias falcatruas que ocorriam na cidade, que ele sabia porque ele mesmo mediava essas falcatruas, ocorridas no hospital, às vezes negligência que ocorria pelos administradores do hospital, benefícios próprios que as famílias mais importantes tinham em contratos da prefeitura, casos extraconjugais, nada convencionais também, várias coisas eles foram falando, o advogado foi falando, e a população foi ficando espantada e escandalizada com tudo aquilo, e nada fica muito resolvido. Os mortos, eles continuam lá na praça, no coreto, e o pessoal da administração da pública, as autoridades vão para suas casas, e no outro dia eles conseguem então resolver com que os couveiros deixem a greve, né, e que enfim sepultem os mortos. Mas os acordos que foram feitos, eles não dão grandes garantias aos trabalhadores. E essa talvez seja uma das contribuições do trabalho do Érico Veríssimo nesse livro, de denunciar que muitas vezes não ocorrem grandes mudanças na nossa sociedade, né? As coisas continuam num marasmo e as mudanças sociais e políticas, elas ocorrem mesmo de forma lenta. E a gente, enquanto cidadão, às vezes nem se dá conta disso. A gente coloca, às vezes, muita confiança num presidente, por exemplo, mas não é só isso que conta, né? Existem vários outros jogos de força que ocorrem na sociedade que precisam também ocorrer uma mudança mais profunda. Então, depois de um tempo do incidente, tinha um jornalista que achava que Antares ficaria mundialmente conhecida pelo incidente, mas o que ocorreu na verdade é que com o tempo as pessoas foram esquecendo do incidente e as coisas continuaram como sempre foram em Antares e no resto do país. E é essa a minha dica de leitura de hoje. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse livro. Essa aqui é uma versão econômica, é uma versão de bolso da Companhia das Letras. É ótima para levar para viagem e também uma boa dica de presente. E até a próxima, pessoal!